Olá, eu sou a Vânia Macarrão, sou professora de Biologia do Ensino Médio de uma escola particular de São Paulo e juntamente com o professor Marco Maschio, professor de Matemática, nós desenvolvemos uma proposta de metodologias ativas para o ensino médio. Essa proposta ela tinha como objetivo verificar qual era a apropriação conceitual que os alunos tinham de uma forma ativa e investigativa. Essa atividade envolveu 4 aulas de biologia semanais durante um bimestre, 4 de matemática no bimestre, pesquisa individual dos alunos, montagem de portfólios, troca de informação por pares, análise dos portfólios por alunos do 5º semestre do curso de nutrição da FMU, que nós convidamos para participar do projeto, avaliação através de uso de rubricas, apresentação da atividade baseada num problema real, criação de um protótipo de um alimento fictício industrializado, instrumentalização em matemática financeira e a parte de fundamentação teórica das comorbidades, de desenvolvimento do produto, propaganda, embalagem, planilha de custo e lucro, apresentação para os nutricionistas e pelos convidados. Qual era o assunto? Biologia trata de substâncias inorgânicas e orgânicas relacionadas à nutrição durante o bimestre todo. Em matemática, se desenvolveu o estudo de função de primeiro grau, estudo de sinal e inequação de primeiro grau relacionado à matemática financeira. Utilizamos a plataforma Zoom, que é utilizada pela escola, é adotada pela escola, laboratório de informática, a sala de aula por conta da pandemia para divisão dos grupos, aulas assíncronas e síncronas, tanto com os alunos que estavam online como no presencial, todas as atividades com roteiro disponibilizado anteriormente para os alunos, rubricas de avaliação também anteriormente, para eles saberem como seriam avaliados, o uso da plataforma Sway ou do Wix para a construção dos portfólios, através dos iPads que todos os alunos têm, que é disponibilizado pela escola. No primeiro mês de trabalho, eles começaram com uma pesquisa individual sobre um tema de sua especialidade, que era relacionado a substâncias orgânicas ou inorgânicas, ou qualquer algum assunto sobre a questão da nutrição. Rubricas de avaliação eles receberam, eles trocaram a informação primeiro entre pares de mesma especialidade e depois eles aprendiam com seus colegas que desenvolviam outras especialidades, ensinavam e aprendiam com esses colegas, faziam um texto autoral no seu portfólio e colocavam num botão lá para saber mais e direcionava para o portfólio do outro colega. Assim, ao final de todas as etapas, os alunos teriam 10 especialidades no seu projeto, que era o número de alunos de cada equipe. E depois eu enviava esses portfólios, o endereço desses portfólios para os alunos do 5º semestre de nutrição, para fazerem avaliações baseado numa rubrica, e me enviar um feedback de como foi essas rubricas. Então, aqui eles tinham todos os grupos, as atividades que eles tinham que desenvolver, a rubrica que eles recebiam anteriormente, e aí montavam os seus portfólios, com uma apresentação pessoal inicial e todas as atividades que eles pesquisaram. Recebiam, então, o feedback do pessoal da nutrição e sabiam exatamente como melhorar o seu trabalho. No segundo mês, eles receberam uma problema real. Eles tinham que definir papéis no grupo, ter a aula de formação matemática, ter uma palestra com uma nutricionista, desenvolver todo o produto na equipe e apresentar depois esse produto para os convidados e para os seus pares. A atividade consistia em uma problema em que eles recebiam exames reais de um paciente, teriam que identificar quais eram os problemas, estudar essas comorbidades, pensar na alimentação inadequada que esse paciente tinha, propor uma troca de alimento para desenvolver uma melhor nutrição deste paciente, que ele substituísse esse alimento que ele consumia anteriormente pela proposta dele. Eles iam desenvolver isso para uma empresa fictícia. A ideia era que eles desenvolvessem essa atividade todas baseadas em uma rubrica. Então, tiveram aula de matemática financeira, daqueles itens que a gente conversou, eles criaram a tabela de custo, pensando em todas as atividades, e aí eles desenvolveram o seu projeto. Aqui eu vou mostrar para vocês
o projeto que eles desenvolveram, para vocês terem uma ideia de como foi. Então, eles começavam desde o início de pensar na embalagem do produto, pensar na embalagem final como ela criou, a tabela nutricional, pensar em todas as comorbidades, o que eram, o que significava, pensar em uma receita em que tivesse os ingredientes que melhoravam este quadro, desenvolver todo o modo de preparação dessa receita, pensar nos nutrientes, o que melhoraria no quadro do paciente, de todas aquelas comorbidades, criar a tabela nutricional, comparar essa tabela nutricional com a do produto que ele consumia anteriormente, pensar na tabela de custo com todos os alimentos que eles usaram na receita, mais os itens como água, luz, gás, todos os impostos, margem de lucro e chegar num preço final proposto e apresentar isso para os empresários do setor. Depois disso, eles tinham, então, que ouvir, então, as observações que esses profissionais faziam para eles. Então, quais foram as verificações de aprendizagem? Primeiro, pelo e-portfólio que eles criaram, depois a apresentação, ouvindo as devolutivas dos convidados, que eram nutricionistas, empresários do setor e professores da escola, depois a autoavaliação e a avaliação por pares em processo. Quando a gente faz uma análise de qual tipo de aula que eles preferiam, analisando as aulas de biologia, de modelo expositivo e do projeto, aqui em vermelho a gente pode ver quais a quantidade de alunos que julgaram tipo de aula preferida, como se sentiam mais motivados e quais aprenderam mais conteúdos, até através do depoimento deles, que era ambas eu aprendi muito sobre a matéria, mas aprendi mais porque tive que buscar informações por conta própria. No Alimentação, aprendemos na prática, o que torna mais divertido e aprender sobre várias áreas. Tivemos que aprofundar o conhecimento para desenvolver o trabalho final. Dessa forma, a gente vê que uma aprendizagem baseada em problema pode desenvolver muitas habilidades. Trabalho em equipe, respeito, organização, encontrar soluções coerentes e possíveis, pesquisar, fazer escolhas, estabelecer relações e conexões com a vida diária e o conteúdo estudado, resolver problemas e, dessa forma, motivar esses alunos que se tornaram especialistas e enfrentaram os desafios. O professor também muda sua postura, ele deixa de ser o expositor do conhecimento e passa a ser um mediador. Assim, a gente consegue modificar um pouco essa escola e que ela tenha significado e o aluno possa interferir na sua realidade e no seu entorno. Espero que tenha ficado claro e que tenham gostado. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer trabalhar com vocês. Tchau!